Agora, gente, vocês sabem que a gente aqui é da paz, né? Eu acredito que você de casa também seja. Mas por mais que a gente seja da turma do deixa disso, larga pra lá, às vezes a vida nos coloca em umas situações bem delicadas e desafiadoras, né? A gente tem uma matéria que mostra um pouquinho disso tudo, tá? Então, são as situações difíceis da vida. E a gente vai receber alguém que vai nos ajudar a enfrentar um processo judicial que pode, você sabe, durar anos, que pode trazer muito desconforto. Existem técnicas, você sabia disso? E você sabia que até com constelação familiar aplicada ao direito a gente consegue lidar melhor com essa situação de conflito? Então, isso em qualquer segmento, seja um sócio, às vezes um vizinho, um prestador de serviço, alguém que te colocou na justiça, ou você colocou alguém na justiça, vamos lidar com isso de forma tranquila. A doutora Adriana Nascimento está aqui e é ela que conversa com a gente agora. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. Quer dizer que você faz constelação familiar? Voltada para o direito. Você é advogada? Sou advogada. Olha que interessante, gente, conhecer esse ramo que para mim é novo. Então, a constelação familiar ajuda lá no processo todo, no processo judicial. Pois é, foi um processo todo para a gente conseguir trazer isso para o judiciário, né? Em 2012, o Dr. Sam Strosch, que é um juiz da Bahia, começou a fazer essa aplicação dentro das audiências dele. Depois ele conhecer a constelação familiar lá através do Bert Hellinger, que foi o precursor de tudo isso, na vida pessoal ele resolveu implementar isso dentro das sessões dele, nas audiências. E ele teve um resultado fabuloso. De 90 casos, 91% chegou no consenso. Olha, porque na verdade, o que os advogados querem, o que o juiz quer, é que as partes entrem num acordo bom para ambas as partes, é isso? O ideal é isso, né? Porque a gente pensa o seguinte, quem é a melhor pessoa para resolver aquele seu conflito? Um terceiro que está com o olhar de fora ou as partes que estão ali dentro e conseguem ter um olhar ampliado, porque é isso que a constelação familiar traz, a ampliação do olhar daquelas partes do conflito. São técnicas que são utilizadas para que as próprias partes consigam entender qual é a verdadeira razão daquele conflito, porque com os estudos do Bert Hellinger, ele entendeu que nas relações entre as pessoas que causam esses conflitos, existe um algo mais que está por trás, que está inclusive no subconsciente da própria pessoa. Então, associando técnicas de psicologia, de psicanálise e técnicas também retiradas ali do psicodrama, da Virginia Satir, enfim, acaba chegando ao ponto principal que gerou aquele conflito. A constelação familiar, ela acredita no quê? Me explica. Um ser, ele traz um pouco da história dos seus antepassados? Exatamente isso. Nas células, no DNA? Exatamente. Isso é que a gente chama de estudo epigenético. Existem muitos estudos em cima disso hoje que mostra que aquelas relações que a gente teve familiares dos nossos antepassados acabam sendo gravadas nessas nossas células aí e trazem essa questão toda que acabam gerando conflitos, a questão de pertencimento, a questão de equilíbrio, de ordem, que são os precursores aí da constelação familiar. Doutora, tem algum caso que você possa contar pra gente, para que fique mais claro? Um caso de aplicação da constelação mesmo. Então, no direito de família, isso é muito aplicado. Então, quando a gente fala em constelação familiar, até todo mundo pensa muito na questão do direito de família, né? Foi lá que começou realmente a ser aplicado, porque o Dr. Sam explica mesmo que a relação entre pai, mãe e filho é o que acaba gerando as nossas outras relações, né? E a partir disso a gente consegue chegar
na questão ali para ter aquela resolução definitiva do conflito. Porque a sentença do juiz, muitas vezes, ela traz aquela resolução, mas daquele conflito aparente que a gente está vendo. Mas, às vezes, acaba gerando outros e outros processos, porque aquilo não ficou bem resolvido dentro da pessoa. Mas deixa eu tentar entender. Quem é que contrata, por exemplo, um constelador familiar na hora de um julgamento? É assim? Então, existem vários formatos. Pode ser dentro do próprio escritório de advocacia. Quando eu atuo como consteladora, eu não atuo como advogada da parte, porque ela tem que ser uma pessoa imparcial que está ali resolvendo. No caso do judiciário, muitos já têm câmaras dentro dele, sessões dentro dele, que convidam as partes para participar dessas reuniões onde são realizadas as constelações. E as partes aceitam de boa, assim, porque eu fico pensando, vamos supor a mulher com ódio do ex-marido, querendo uma pensão e ele não quer dar, e ele está com ódio dela também, mas eles vão para a reunião da constelação familiar tranquilamente? Hoje está sendo muito mais bem aceito, mas existe, assim, um convite que é feito para essas partes, existe uma explicação daquilo que... E muitas vezes elas vão em separado, em primeiro lugar, né? Elas não vão juntas ali, não é realizado com as duas partes juntas. Realmente, nesse conflito familiar, se não for feito todo esse preparo, a gente não consegue chegar. Mas, principalmente quando a gente fala que a relação entre pai e mãe, aí esse exemplo que você estava querendo, a relação entre pai e mãe, dentro de uma separação judicial, a gente tenta mostrar para as duas partes que, embora o casal está se separando, a relação parental vai continuar para toda a vida. E para o bem dos filhos, é melhor que eles consigam se integrar, porque senão eles vão levar todo esse conflito para o resto da vida deles. Então, nesse contexto, enquanto existe essa explicação, os pais acabam aceitando participar dessas reuniões. Fato é que o assunto é complexo, porque não é todo mundo que já fez. Eu acho que quem nunca passou por uma sessão de constelação familiar fica só com o imaginário, né? E aí fica muito intangível. Eu já participei, já fiz na terapia uma constelação familiar, então eu entendo que a constelação familiar não tem nada a ver com... Não é vida passada, não é acreditar em gente que morreu e está vivo, nada disso. É entender assim... Nosso corpo, a gente tem um DNA. Esse DNA empresta pra gente, por exemplo, um cabelo que era igualzinho da minha avó, os olhos iguais da minha bisavó, o meu jeito que era igual da minha outra bisavó, o meu corpo que lembra um pouco, né? E assim vai. E as experiências vividas, que também vão sendo transmitidas para todo o nosso corpo, elas também estão nas nossas células, que também são passadas de geração em geração. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente está vivendo um fato e está sofrendo com o fato em demasia, porque o nosso emocional descompensou, porque a gente está, na verdade, só repetindo um padrão ou um sofrimento de uma tataravó, porque está aqui na célula. Então, assim, é complexo. Eu acho que vale a pena estudar um pouco mais sobre o assunto, quem tiver a oportunidade de fazer para ver como é que é, porque a gente realmente resolve várias questões, porque algumas coisas que eram muito grandes ficam muito simples. A gente fala, é isso? Então tá, resolvi, isso não me diz respeito, isso era problema da minha tataravó, então tá. Entrego esse problema para ela, eu caminho livre. Esse gen que veio parar aqui, eu não quero mais. É mais ou menos isso. Exatamente. E aí é que tá. A partir do momento que a gente expande essa consciência e tem essa visualização, o conflito que estava ali judicial, que muitas vezes não era aquele bem, não era aquele carro, aquela casa, ou enfim, acaba sendo resolvido. Olha lá, porque as coisas vão se encaixando. Inclusive, no direito empresarial e no direito do trabalho, tem sido muito empregado, porque muitas vezes a gente traz dessa má gestão familiar uma cobrança do nosso empregador
ou a cobrança do nosso empregado em demasia. E aí ele visualizando que aquilo ali estava gravado dentro das células dele, o conflito se resolve. É aquela coisa, gente, no fundo, até que tem uma simplicidade nisso, sabe? Quando você se olha no espelho e fala, nossa, eu sou igualzinha a minha mãe. Exato. Caramba. Ou então quando a gente age, isso aconteceu muito comigo quando meus filhos eram pequenos. Às vezes eu dava uma bronca e eu falava, gente, igual a minha mãe. E eu nem queria fazer desse jeito. Então, essa repetição de padrão, tá? Vamos lá. Aprender cada vez mais. Muito obrigada. Doutora Adriana Nascimento, ela está no Adri Nascimento Advocacia, tanto no Insta quanto no Face. Adri Nascimento Advocacia. Até a próxima. Foi muito bom trazer esse assunto aqui, porque assim a gente não fica boiando, porque nem me deu tchau. Ai, perdão. Cadê meu B? Fiquei no vácuo. Perdão, obrigada. Às vezes a gente fica boiando nesse tipo de assunto, né? Agora ninguém mais vai boiar. Obrigada, doutora.